Bom, a gente vai falar agora sobre um ato bastante importante que vai acontecer hoje no Rio de Janeiro. Um grupo de parlamentares, sindicalistas, juristas e representantes da sociedade civil vai se reunir nesta segunda-feira, às 6 da tarde, no auditório do Sindicato dos Engenheiros, no estado do Rio de Janeiro, numa ação de mobilização em defesa da democracia. E vamos falar sobre essa plenária pela legalidade contra o golpe no Senge, no Rio de Janeiro, com Olímpio Alves dos Santos, presidente do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro, e com Jorge Rubem Folena de Oliveira, que é advogado, doutor em ciência política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Bom dia, Olímpio. Bom dia, Jorge Folena. Prazer em receber. Bom dia, Marilu. Tudo bem? Bom dia, Marilu. Bom dia, senhores ouvintes e telespectadores. Bom dia. Vamos começar aqui pelo Olímpio, né, Folena? Vamos falar aqui, Olímpio, esse ato, né, das oposições pela democracia visa justamente organizar aí formas de resistência da sociedade, Olímpio? Sim, é isso. Nós temos que entender que o nosso processo político de longo prazo, ele tem vários e vários golpes. Estava acabando de ver aqui um programa, o que é a classe dominante brasileira. Sempre que ela vê os seus interesses contrariados, ela rasga a legalidade, ela rasga a Constituição. Isso é uma tônica. Nesse momento, eu vou dar a minha opinião, as eleições estão praticamente definidas. Se tudo ocorresse dentro da normalidade. Mas, certamente, isto não interessa a parcelas consideráveis dessa classe dominante. Nós não estamos dizendo que vai haver um golpe, nós temos que nos preparar para o pior, porque a falta de preparação, acreditar sempre no melhor, já nos levou a 25 anos de ditadura. Então, nesse momento, é preciso que a sociedade civil, os trabalhadores, os sindicatos, as entidades, pensem nisso, se organizem para isso, porque não vai bastar apenas ganhar a eleição, ter um resultado eleitoral positivo. É preciso, sobretudo, governar. É preciso, sobretudo, mudar este país para que a gente não assista o espetáculo que eu acabei agora de assistir, da violência contra os mais pobres, contra os mais negros. Uma escravidão, não é isso que é a bem da verdade, na sua violência contra os negros, não acabou ainda. E isso nós temos que superar. Agora, isso só se supera com organização, com entendimento real da situação do país. E também na busca, né, de um outro momento, de um país mais igualitário, soberano e justo. Muito bem, Folena, bom, vamos falar aqui sobre esses ataques, né, constantes do presidente da República ao processo eleitoral. É bastante preocupante, tenho te acompanhado bastante aqui nas entrevistas com o nosso querido Glauco, você já tem falado bastante sobre isso, né, Folena? Como é que você vê esse atual momento, né? O presidente do TSE também já falou, diálogo sim, joelhos dobrados jamais. Esse embate, quer dizer, existe esse risco de golpe, como diz o Olímpio, é preciso a gente ficar atento, porque no melhor cenário a gente já viu o que aconteceu no Brasil. Ô, Marilu, com certeza, nós temos que ficar atentos, como o Olímpio bem destacou, e acima de tudo, toda vez que ocorrer alguma manifestação ilegal, inconstitucional por parte do presidente da República e dos seus apoiadores e do seu ministério, nós temos que imediatamente, como sociedade civil, se colocar contra e denunciar. O presidente da República sistematicamente tem violado a Constituição e violado a legislação. O melhor exemplo disso são os ataques permanentes que ele faz contra o processo eleitoral. Mas por que ele faz? Foi como o Olímpio bem colocou, né? Politicamente, o cenário mostra que ele não tem a menor densidade eleitoral para vencer. Então, diante de uma possibilidade de um insucesso, ele procura denigrir, desvalorizar o processo eleitoral e desacreditar o processo eleitoral. O que, a meu juízo, se constitui, inclusive, crime contra o Estado democrático de direito. E o que é mais grave, Marilu, já falei isso em outras oportunidades, e o presidente do TSE também, na semana passada, reafirmou isso. Não é papel
de força militar atuar no processo eleitoral. Se quer participar desse processo eleitoral como ator desse processo. Isso é papel exclusivamente da Justiça Eleitoral, como definido pela Constituição brasileira. Então, não vamos admitir de maneira alguma, como bem colocou o ministro Fachin, não podemos nos dobrar a qualquer ação contra a Constituição. A Constituição, volto a dizer, determina que o processo eleitoral será conduzido exclusivamente pela Justiça Eleitoral. O papel de militar é outro. É o papel de assegurar a soberania do país, a defesa do país, melhor dizendo, em caso de um ataque estrangeiro, por exemplo. Não atuar em processo eleitoral como indevidamente, na verdade, eu não vejo os militares falarem isso, eu vejo o Bolsonaro, inclusive, induzindo e colocando, exigindo dos seus ministros, ou seja, é o governo. É esse governo que tenta desacreditar o processo eleitoral. Então, é por isso que nós vamos nos reunir para garantir a Constituição e a legalidade como sociedade civil, junto com os trabalhadores, junto com os movimentos sociais, exatamente no dia de hoje, no Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, que é na Avenida Rio Branco, 277, Centro, junto ao metrô Cinelândia, às 18 horas, na qual nós iremos lançar esse ato em defesa da legalidade e da democracia. É um ato em que nós esperamos hoje fazer esse lançamento e já programando mais adiante para julho, fazemos também, a partir do mês de julho, fazemos esse evento no Circo Voador, já ampliando, e para depois, logo em seguida, em agosto, irmos para as ruas. Provavelmente nos Arcos da Lapa, fazer um grande movimento de massa, para garantir as eleições. Queremos eleições em que seja respeitada a vontade da soberania popular. Não vai ser ninguém que vai dizer o que o povo vai... Tem que ser respeitada a vontade do povo, Marilu. Exato, e Olímpio, como o Folena disse, né, existe já uma programação, né, e que vai culminar em agosto nas ruas. Inclusive já existe muitas adesões de gente realmente bastante representativa da sociedade. Eu já estava lendo aqui, o Folena já enviou alguns cards com participantes bastante importantes da sociedade brasileira. Eu queria que você falasse, Olímpio, como é que está essa mobilização, essa adesão a essa iniciativa, né, do Sindicato dos Engenheiros aí do Rio de Janeiro em torno desse ato pela legalidade. Marilu, olha só, sinceramente, nós temos que ser modestos. Eu sou modesto. O Sindicato dos Engenheiros é um pequeno sindicato do estado do Rio de Janeiro. Porém, barulhento. Essa coisa, né? Tem a quantidade e tem a qualidade. Mas é o seguinte, nós estamos começando esse processo, né? E no começo, de fato, nós fomos até surpreendidos pela forte adesão que nós tivemos a esse processo. Agora, nós, a bem na verdade, precisamos de uma adesão muito maior. Porque a nossa intenção de um sindicato modesto, de uma sociedade, de um coletivo ainda pequeno, é tentar levar essa mobilização para todo o país, para todos os municípios, para que todo mundo tome consciência da necessidade que nós temos de termos um país onde, de fato, o soberano seja o povo. Não é possível, como o Jorge falou, ainda há pouco, que pessoas, só porque usam farda e têm estrela no ombro, se achem mais do que o povo brasileiro. Elas acham que podem ditar o processo. Elas acham que podem dizer como que devem ser as eleições. Não é papel delas. Façam o que lhes é devido, que eles não fazem. Aliás, jogam bola o dia inteiro dentro do quartel. Façam outra coisa. Tá? Procurem entender o que é esse país. Mas, como eu fugi um pouco aqui da sua temática, nós estamos no começo desse processo de chegar e de buscar adesão. É um ato que está começando aqui no Rio de Janeiro. Como falou Folena, nós vamos fazer a seguir um ato
no circo voador. Mas já nesse processo, nós vamos procurar conversar com outros atores pelo Brasil afora, para poder tentar ampliar e também enraizar esse processo, né? É importante, por exemplo, nós temos o companheiro João Pedro Stedley, nós temos companheiros, por exemplo, né, de vários partidos de oposição, inclusive de centro, mas que tem o viés democrático, para que a gente possa garantir o nosso processo eleitoral, para que a gente possa garantir a soberania popular, que sempre é rasgada quando interesses dos privilegiados são atingidos. Esse é o nosso objetivo. Nós esperamos alcançá-lo, né? Mas para isso é preciso trabalho e vontade e também acreditar. Exato, estou vendo aqui vários nomes, né? Inclusive o próprio Folena pode falar alguns nomes, né? Que são diversas áreas, enfim, na área da economia, na área, né, da história do Brasil, enfim, são várias as adesões de diversos setores, né, da sociedade. E eu vou te pedir isso, Folena, mas já em seguida, já te pergunto, né, repercuto com você novamente a fala do presidente Jair Bolsonaro, né, o que ele disse nesse domingo. Enfim, ele disse que ele tem pena, né, de cidadãos que pedem o fechamento de poderes da República e volta da ditadura militar. Quer dizer, quem pede um AI-5 nas ruas, né? Eu queria que você comentasse a respeito de mais essa declaração, Folena. O Marilu, na verdade, tudo que esse senhor fala não é sério. Ao mesmo tempo em que ele, né, ataca as instituições, né, ameaça as instituições de uma forma bem agressiva, incentivando, inclusive, né, os seus seguidores, ele, por outro lado, depois ele procura amaciar a situação, aliviar a situação. Então, quer dizer, isso é uma tática dele constante, né? O presidente da República, o atual ocupante da presidência da República, nunca escondeu de ninguém a sua vocação fascista. Isso é o fascismo. Isso é uma característica do fascismo. Ora ele atiça, outra hora ele tenta expor, né, uma forma de recuo, quando na verdade ele não está recuando. Ele está o tempo inteiro provocando. Então é isso, como o Olímpio bem colocou, né? Nesse momento nós estamos unindo forças com todos aqueles que defendem a democracia. O que está em jogo nesse momento é exatamente a garantia da soberania e da soberania popular. É essa que nós acreditamos efetivamente. Porque do jeito que as coisas estão, né, com esses ataques, com essas ações fascistas, de pessoas armadas, incentivando o armamento, incentivando a violência, o presidente da República direcionando arma contra o cidadão, isso é prejudicial para o próprio desenvolvimento do país e das pessoas como um todo. Isso leva à nossa exposição e o próprio extermínio. Então, o que nós defendemos é exatamente que agora todas as pessoas democratas desse país, que têm um viés democrata, do campo popular, do campo social, todos possamos nos reunir exatamente contra qualquer ameaça de golpe. Marilu, esse país não aguenta mais golpe. Como o Olímpio bem falou, nós tivemos 21 anos de uma ditadura militar muito dura. Muito dura. Nós estamos num processo golpista desde 2013, não é 2016, desde 2013. Conspirações contra o país. Uma conspiração que levou uma destituição de uma presidente da República sem ter praticado absolutamente nada. E depois de efetivado esse golpe em 2016, Marilu, de lá para cá, só aumentou a pobreza, só aumentou a violência e o que é mais grave, a moral do povo brasileiro foi jogado no lugar mais profundo que possa ter. Então o que nós queremos é eleições democráticas, que seja respeitado o resultado das eleições de todos os candidatos que forem eleitos, que seja garantido a sua posse e, assim, fazendo cumprir a Constituição e a lei. Por isso, nós estamos convocando essa cadeia da legalidade, né, que já tem, como você bem falou, em muito pouco tempo, né, uma grande adesão. Né? Um dos organizadores desse evento também é o professor historiador,
e cientista político, o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, né, que, na verdade, foi um dos grandes impulsionadores desse movimento, né, e, juntamente, ele convocou diversos parlamentares de outros estados, como Carlos Arati, né, de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, né, diversos parlamentares, como a deputada Jandira Fegali, o deputado Alessandro Molon, o ex-ministro da comunicação, da comunicação, Miro Teixeira, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, o ministro Celso Amorim. É uma infinidade, Mariolu, de parlamentares, de ex-ministros, de intelectuais, de pessoas da sociedade civil. Eu não daria como aqui citar o nome de todos diante de tanta gente, que nós ficamos até surpresos que nós iríamos fazer hoje um evento inicial, né, com um grupo para começar a formar. A adesão foi tanta, Mariolu, tanta gente aderiu, e muito bem, né, nesse momento tão difícil, porque, como na semana passada, vocês mesmos trabalharam fortemente nesse sentido. Temos que evitar, como bem disse o Olímpio, um golpe. Mais um golpe. O Brasil não aguenta mais golpes, Mariolu. Não aguenta mais golpes. 2016, o impeachment da presidenta Dilma. 2018, o encarceramento ilegal, indevido e inconstitucional do presidente Lula por 580 dias e a retirada dele do processo eleitoral. Isso foi um golpe que possibilitou a vitória de Jair Bolsonaro. E agora, em 2022, o Brasil não aguenta mais. Temos que retomar a soberania, o desenvolvimento do Brasil e evitar que tragédias como essa que nos antecedeu, né, mães pretas sejam abusadas, não possam ter seus filhos podendo estudar, não tendo dignidade. Esse país não é, como bem disse o Olímpio, para poucas pessoas. Esse país é para todos nós, é para todo o povo brasileiro. E é isso que nós estamos, nesse ato de hoje, convocando, de modo a garantir exatamente eleições. Por isso, a cadeia da legalidade é que é o nosso objetivo chegar lá, Mariolu. Exato, e Olímpia, a gente lembra, né, da cadeia da legalidade, a gente lembra, inclusive, de um político, né, bastante famoso aqui no Brasil, Leonel Brizola, né, enfim, a gente já tem esse histórico, né, esse histórico de luta pela legalidade no país, né, e eu queria que você falasse sobre essa luta também no movimento sindical. Estamos falando aqui do Sindicato dos Engenheiros, né, no estado do Rio de Janeiro. Como é que está essa articulação também entre os sindicatos de todo o país, centrais sindicais, também para estarem juntos, né, com todos vocês nessa luta? Mariluz, é isso aí. Mas eu queria só chegar e resgatar um pouco da sua pergunta feita para o Jorge, que o Jair Bolsonaro, eu acho que não é ele que faz, mas ele é orientado. Uma certa época, foi logo assim que ele chegou, que ele assumiu, eu li um livro sobre a ascensão do Mussolini. É impressionante como orientam Bolsonaro para fazer a mesma coisa, mas a mesmíssima coisa. Não é à toa que nós estamos vivendo esse momento, que não é só no Brasil, a gente está percebendo isso em outros países também, tá certo? A ascensão do fascismo. Se você for pegar a história, a gente sabe, né, vou dizer, o quanto os americanos, tá certo? Vamos dizer assim, aliviaram, inclusive do tal do Stefan Bandeira, a barra de criminosos fascistas. Isso é um movimento muito sério que está nesse momento acontecendo, dado a decadência do Império Americano. Nós precisamos ter muito cuidado e ter muita capacidade de mobilização. Mas, retomando aqui a sua pergunta, a sua questão, inclusive, nós temos, entre as pessoas que aderiram ao nosso movimento, o neto de Leonel Brizola, tá certo? Esse nome chegou e surgiu, mas tem uma inspiração naquele período, não é isso? De defesa da legalidade, que foi um movimento, em grande parte, vitorioso, que poderia ter sido aprofundado e que não foi. E é isso que nós estamos tentando agora, nesse momento, resgatar e fazer. Como a gente havia já conversado, nós estamos iniciando esse movimento, tá certo?
nós entendemos que existe, né, isso no país, outros centros políticos mais poderosos, inclusive, né, sindicalmente falando, inclusive do momento social, que nós vamos ter que procurá-los para poder chegar e poder conversar. Nós fizemos esse ato para poder chamar atenção e iniciar as adesões. Como a gente já falou, nós ficamos surpresos pelo grau de adesão. Então, eu creio, Marilu, que nós vamos ter um certo sucesso em ampliar esse movimento nacionalmente. Ampliá-lo nacionalmente e trazer para a mobilização amplos setores, né? Nós temos, a bem da verdade, que mudar a pauta, em vez da gente fazer, nós estivemos fazendo atos pelo fora Bolsonaro, nós temos que fazer agora atos em defesa da legalidade, em defesa da democracia, em defesa do processo eleitoral limpo e justo. Então, esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer. Já quando nós formos fazer esse evento no Circo Voador, nós vamos ter que organizar, nós vamos convidar companheiros de outros estados para estarem presentes, tá certo? Mas não só para estar presente, mas para que a gente possa chegar dali, talvez, sair já com uma articulação nacional mais ou menos organizada. Essa é a nossa intenção. Vamos dizer, as intenções têm que virar realidade, não é isso? Tem que virar verdade. É isso que nós vamos fazer. Nós temos, assim, como eu te falei, uma equipe mais ou menos pequena, mas muito aguerrida. Que é o que vale, não é isso? O que vale é a vontade. Exatamente, essa garra, essa vontade mesmo, Olímpio. Agora, quem não puder comparecer, vai poder acompanhar de forma virtual, ou como é que vai ser? Olha só, o que nós tínhamos sabido até agora é que a TVT iria cobrir ao vivo, iria colocar esse ato de hoje ao vivo. Agora, nós temos como chegar e colocar esse ato no Zoom também. Não tem maiores problemas para nós fazermos isso, entendeu? Mas se vocês cobrirem ao vivo, vai ser, vamos dizer assim, vai ser 10, vai ser bom demais. Já estaria contemplado, né? Tá certo, então, Olímpia, a gente agradece aqui a participação de vocês, um bom encontro aí pela legalidade no Rio de Janeiro. Nós conversamos aqui com Olímpio Alves dos Santos, presidente do Sindicato de Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, e com Jorge Rubem Folena de Oliveira, que é advogado, doutor em ciência política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Lembrando que eles falaram agora sobre este ato às 6 da tarde no auditório do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, numa mobilização em defesa da democracia, uma plenária pela legalidade contra o golpe. Forte abraço aí, Olímpio, também para você. Até mais, hein? Beijão. Obrigado, abraço a você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.